Que bom que Deus providenciou que a gente pudesse estar estudando esse mês sobre isso. Quando a gente prepara a agenda de pregações, os temas mensais, normalmente a gente prepara no mês de setembro do ano passado. Ou seja, é pura jesuicidência, a gente está estudando sobre justiça e o Deus justo, justamente nessa época onde a gente passa, por exemplo, essa última semana, tendo assim tanto alvoroço e com promessa de que essa semana que começa hoje ainda vai ter alvoroço, sei lá o que é que vai acontecer. É muito bom a gente pensar que Deus governa com justiça, pela justiça, que Deus é justo. Entretanto, pensar nisso, nos padrões que temos, nos eventos que se sucedem, é confuso. A gente fica assim, será? Como Deus é justo? Por que Ele permite essas coisas? E se a gente olha para o Brasil, a gente pergunta isso, que dirá quando a gente olha eventos mais ainda catastróficos? A gente fica pensando, mas Deus é justo? De verdade? Como é que Ele deixa uma criança morrer de fome? Como é que Ele deixa um tsunami dizimar pessoas? Como é que Ele deixa atrocidades que aconteceram na história da humanidade tão gigantesca? Deus é justo, é verdade isso. Queria que você pensasse comigo hoje, lá no livro de Romanos. Abra a sua Bíblia, por favor, na Epístola de Romanos, no capítulo 3. Talvez a gente possa responder pela palavra de Deus, como Deus julgará esse mundo, como Deus apresenta a sua justiça a esse mundo, como é que Deus é justo. E é tão precioso isso, porque isso é o cerne do Evangelho. Romanos capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 21, mas aprendendo ou percebendo a resposta de como Deus é justo nesse mundo, como Deus julgará esse mundo. A partir do versículo 21, capítulo 3, Romanos, capítulo 3, desde o versículo 21 até o final desse capítulo, diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Veja só, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a arrogância, a jactância, foi de todo excluída. E por que lei? A lei das obras, ou seja, do comportamento? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente do seu comportamento das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, aquele povo lá escolhido? Não é também dos gentios, ou seja, nós que não somos judeus? Sim, Deus também é dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé, tanto o circunciso, ou seja, judeu, e mediante a fé o incircunciso, ou seja, nós gentios. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, nós confirmamos a lei. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, é tão lindo a maneira como o Senhor revelou esse mistério
mas é mistério para aqueles que se perdem ainda, e às vezes para nós mesmos se torna uma coisa nebulosa. Por isso, como um raio de luz que é capaz de romper até as mais densas nuvens, Senhor, faz brilhar a Tua palavra, a Tua verdade aqui no nosso coração. Faz brilhar na nossa mente também, exaltando a Tua grandeza e o Teu poder. Abençoa-nos assim agora, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus é justo e se torna justificador daqueles que creem em Jesus. É a mensagem que a gente está lendo hoje. A palavra justiça na Bíblia, ela tem 3 sentidos básicos. Primeiro, justiça significa o caráter de Deus. Deus é justo. Portanto, a única definição bíblica sobre justiça é Deus. Se a gente quiser entender justiça, não adianta a gente tentar entender leis, nem processos, nem organização de padrões. Para entender justiça na perspectiva bíblica, a gente precisa entender Deus. Deus é a própria justiça porque Deus é justo. Faz parte do caráter de Deus. E sendo Deus a justiça, a gente já vê que o padrão de justiça real é bem maior do que qualquer padrão que nós possamos medir. Entretanto, quando a gente afirma que Deus é justo e que a justiça é Deus, a gente cai ou pode incorrer num grave problema, e é um problema mais emocional ou mais existencial do que propriamente um problema de conhecimento. É o seguinte, a gente pensa, então ele é justo, tá? Eu vou aceitar, até assim, vou aceitar porque está sendo dito que Deus é justo, a justiça é divina, mas se é, então cadê ele? Aquilo que eu levantei no começo. Então, onde é que eu fico vendo a justiça? Onde é que eu fico vendo ele? Porque o mundo está um caos. E eu sinto nos meus membros, eu sinto na minha vida muita injustiça. Eu sinto a injustiça nos outros, que dirá em mim. Eu sinto tantas vezes e me sinto tantas vezes injustiçado. Então cadê Deus? Se Ele é esse caráter, se Ele é essa medida, se Ele é esse padrão, certamente Ele não pode comungar com o mundo no qual vivemos, porque nós não somos. E mesmo que a gente consiga fazer algum tipo de mensuração da nossa própria justiça, ou seja, que a gente comece a tentar colocar padrões e estabelecer medidas de justiça, determinando pessoas que são mais justas e pessoas que são menos justas, e assim a gente consiga categorizar, poxa, aquele ali tem um padrão de justiça tão elevado, é um homem honrado, é um homem nobre, é um homem decente, é um homem moral, é um homem bom. Então a gente diz, aquele ali tem uma justiça boa, mas por outro lado, quando a gente olha para outros homens, a gente fala, meu Deus, quanta injustiça. Mas se a gente considera Deus como sendo justiça, a gente vai ter que perceber e entender que seja até o padrão mais elevado que a gente consiga perceber uns aos outros, ainda está aquém do padrão de Deus. E tem mais. Mesmo que eu e você consigamos viver num certo nível de justiça, numa certa reputação, todos nós já nos desiludimos conosco mesmo, ou seja, nós já percebemos na nossa própria história as falhas que cometemos, os erros do passado que ainda continuam vindo no nosso encalço, ou seja, mesmo que possamos achar que nós somos justos, nós percebemos que a justiça parece que não nos alcançou por completo, porque na nossa própria história a gente ainda consegue ver os vacilos, ou ver pelo menos que aquilo trouxe um rastro de acontecimentos sobre nós, causando culpa, ou no mínimo causando algum tipo de ressentimento. Sendo assim, a gente fica num problema. Qual é o problema? É que nesse padrão de justiça de Deus, Ele não vai poder se comunicar comigo que tem um padrão de justiça inferior. No padrão de justiça de Deus, há perfeição. Sendo Deus justo, como Ele vai se comunicar, como Ele vai se relacionar comigo que não tenho o mesmo padrão de justiça dEle? Fica impossível e fica quebrado o relacionamento. Então,
no primeiro conceito de justiça, Deus é justo, a gente já entra num problema existencial. É que Deus parece não se relacionar com a terra. Deus parece não se relacionar com a humanidade. E mais precisamente, parece que não se relaciona comigo. Porque eu continuo sentindo na minha pele a injustiça. E continuo sentindo na minha história o grau que me alcança de injustiça. Então, me parece que de alguma maneira, nesse teor da justiça, enquanto a gente vai vivendo na terra, a gente vai se desencantando com Deus. E não só desencantando, a gente também vai criando algum tipo de teologia estranha, ou de entendimento a respeito de Deus estranho, que a gente fica como se Deus fosse lá e nós cá. Tá bom, Deus é justo, eu posso admitir isso, a Bíblia fala, mas Ele está lá, sabe? A justiça está lá ao redor dele, a justiça está lá no céu, a coisa acontece lá, aqui na terra é bagaceira só, Deus não está nem aí, Deus deixou que a gente se virasse. Essa parece ser o tipo de teologia que vai se adentrando em nós, vai se misturando nas nossas percepções de mundo. E aí a gente não consegue mais ver Deus, nem se relacionar com Deus. E mesmo quando a gente clama sempre dentro do nosso padrão de justiça, dentro da nossa percepção. É quase como se a gente estivesse dizendo assim, Deus, faz um favorzinho, pelo menos uma hora se importe, faça um negocinho, porque eu estou sofrendo. Então a gente olha, por exemplo, essa situação do Brasil, e a gente fala, poxa, a justiça foi feita, Lula foi preso. Tá, num certo ângulo a gente pode até avaliar, mas no ângulo de Deus, quando Deus sonda e conhece os processos mais internos dos corações, Deus está vendo o que se passa no coração de Lula, como Deus está vendo o que se passa no coração de Moro, como Deus está vendo o que se passa no coração do Supremo Tribunal Federal, como Deus está vendo o que se passa no coração de Michel Temer, como Deus está vendo o que se passa no coração meu. Deus está vendo as reuniões e os bastidores de cada um. Deus está vendo as maneiras e os processos que cada um faz. E como é que Deus avalia isso? Não apenas as notícias, mas o coração. Como Deus, então, pode de alguma maneira intervir nessa história? Perceba, irmãos, que à medida que a gente vai aprofundando o tema, e à medida que a gente vai se encontrando dentro desse tema, com as nossas próprias dores e dissabores e sentimentos de justiça, a gente vai distanciando Deus, e vai dizendo, Deus não se importa, Deus não se importa. E não é assim que tantas vezes nós reagimos com os nossos próprios WhatsApps, nós reagimos com os nossos próprios textos, ou com as nossas próprias conversas. Não é assim, é como se Deus pouco estivesse ligando, e é por isso que a nossa ira encontra lugar, é por isso que a nossa inveja encontra lugar, é por isso que o nosso desrespeito encontra lugar, é por isso que nossas tensões encontram lugar, é por isso que as nossas ansiedades nos dominam, porque é como se Deus nem tivesse aí. Essa primeira faceta de justiça, ela pode gerar na gente esse tipo de problema. Problema conceitual, também existencial, ou seja, ele é justo, eu aceito, mas ele está para lá e eu estou para cá. E a terra está aqui na bagaceira. Ok, mas aí vem o segundo. O segundo conceito bíblico de justiça, e a mesma palavra, mas é a aplicação, o uso da palavra justiça, é que o segundo significado é que justiça é um presente de Deus, é uma dádiva. Justiça não é, na Bíblia, um padrão aferível de medição de moralidade, ou de medição de ética, ou de medição de coisas santas ou coisas boas. Justiça, na perspectiva bíblica, é um presente de Deus. Deixa eu explicar isso. A Bíblia põe, na própria Bíblia, põe uma série de regras e de padrões que a Bíblia chama de lei. No entanto,
mesmo que alguém conseguisse executar todas aquelas medidas, dentro da perspectiva de Deus, a justiça alcançada pela obediência da lei, ainda seria indigna do próprio Deus. Para se relacionar com Deus, o padrão de justiça tem que ser no mesmo padrão de Deus, e não no padrão que a gente conseguisse executar obedecendo a lei, obedecendo alguma regra, mesmo que fosse a regra instituída por Deus. Sendo assim, a única maneira da gente conseguir se relacionar com Deus nesse padrão de justiça é se nós fôssemos Deus, porque Deus só se relacionaria com Ele mesmo no mesmo padrão de justiça. E Deus não diminuiria o seu padrão de justiça para se relacionar com o ímpio, com o injusto, com o indigno. Então, como a justiça poderia me alcançar na terra? Só pode me alcançar através de um presente. Como esse presente chega a mim? Chega Deus mesmo se fazendo gente. E quando Deus se faz gente, Ele recebe a justiça de Deus que era para mim. Ele na cruz recebe toda a punição e castigo justo que eu merecia. E quando Ele recebe todo o castigo justo que eu merecia, Ele clama a Deus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Deus não podia de maneira nenhuma se socializar, se harmonizar com esse grau de injustiça que era meu. Mas quem está na cruz é homem igual a mim, por isso pode ser Ele o meu mediador na aliança com Deus, mas Ele também é Deus. Ou seja, quando está na cruz, Ele recebe toda a punição, ou toda a justiça de Deus que era para mim, mas Ele também é Deus e pode se relacionar no mesmo nível. Quando Ele faz isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, dê uma olhada aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim o texto: Ele se fez pecado, para que nele, 2 Coríntios 5, 21, veja aí o que é que diz, vamos lá? Ele se fez pecado para que nele, vamos lá, abra, deixe de ser sem vergonha e abra a Bíblia. Vamos lá, 2 Coríntios 5, 21. Ele se fez pecado para que nele fôssemos feitos o que, irmãos? Esse é o presente. Como a justiça de Deus alcança a terra? Através dos palácios, através dos governantes, através dos reis, através dos tribunais, através dos homens. Não. A justiça de Deus alcança a terra quando Ele se faz pecado e nele eu sou feito justiça. Eu fui feito, não me fiz. Eu não alcancei, eu não me esforcei, não foi a minha dedicação, nem meu empenho, nem foi um padrão que estava estabelecido, que aos poucos eu fui galgando. É que Ele me fez, porque nele eu fui feito justiça, o padrão de Deus. Não a justiça que é aferível pela lei, não a justiça que é aferível por padrões humanos, ou de percepções humanas, ou de traduções humanas, mas um padrão de Deus. Nele eu fui feito justiça de Deus, de tal maneira que agora Deus é para mim um amigo que eu posso olhar no olho. O relacionamento está resgatado integralmente, e é verdade que o Deus Santo e Justo se relaciona comigo porque me fez justiça de Deus. Por isso, a segunda maneira da gente entender justiça na Bíblia é como um dom, é como um presente.
E isso já começa a explicar como Deus faz justiça na terra. Não nos padrões que nós queremos, nem nos padrões que estão estabelecidos na terra. E digo mais, irmãos, mesmo que a gente pegasse e usasse o padrão da própria Escritura, ou seja, se a gente pegasse a lei que está no Velho Testamento, e a partir dela a gente tentasse aferir a justiça de alguém, mesmo nesse padrão, ainda não alcançaríamos. Você vai lembrar quando Jesus se encontra com um jovem ou um homem rico, e Jesus pergunta para ele assim: como é que você tem vivido? Você tem obedecido à lei? Ele fala: tudo isso eu tenho cumprido. E Jesus não reprova o moço. Jesus não diz para ele assim: é mentira, você está falhando, você é um vacilão. Aparentemente, na medida do que era possível, uma vida ética e uma vida moral, aquele homem estava num padrão de excelência maior do que qualquer um de nós, ou a maioria de nós. Mas aquele homem tinha um outro Deus no seu coração, e o Deus do coração daquele homem era a autoimagem dele. Ele não podia se destituir da autoimagem, porque ele vivia não na justiça de Deus, mas na justiça dos homens. E não sendo na justiça de Deus, a nossa relação com a justiça dos homens, ela sempre é uma relação de desigualdade. E não é uma questão de a gente ser ignorante quanto ao direito. É uma questão do nosso coração, porque o nosso coração interpreta a justiça de uma forma desarmônica. E por isso, a gente continuamente avalia a história por uma percepção interior de justiça. A justiça de Deus se revela na terra, não a partir desses padrões que estão pré-estabelecidos na sociedade, ou nos padrões que fluem do nosso coração como percepção do que é certo e do que é errado. A justiça de Deus flui de Deus como um presente interior para mim, para você, para cada pessoa individualmente, e não como um padrão social. E aí vem a terceira questão. A palavra justiça é usada na Bíblia como sendo um padrão de retidão. É a terceira maneira pela qual a mesma palavra que define o caráter de Deus, que define o presente de Deus, a terceira maneira de interpretar essa palavra é um padrão de retidão, um padrão reto. E perceba como as coisas se encaixam. O Deus justo, que não pode se harmonizar com o injusto, ele não decai o seu padrão para se relacionar conosco, mas ele eleva-nos ao padrão dele. E ao nos elevar ao padrão dele, ele coloca agora a gente dentro de um novo padrão, o padrão dele. Mas aí você vai dizer: então é agora que eu tenho que obedecer à lei. Não! E Paulo diz: então eu vou seguir a lei das obras? Não. É o contrário. A lei, em vez de ser uma coisa para eu seguir, é uma coisa que foi introjetada dentro de mim. Ela não é fora, ela é dentro. Esse padrão agora se tornou meu. Não é um padrão para eu procurar, é um padrão que está dentro de mim. Quando leio nas Escrituras, eu encontro o que é a descrição dessa lei interior. O padrão dessa lei interior. A justiça de Deus na qual eu fui feito. Essa medida de Deus agora é a medida pela qual eu posso me relacionar e eu tenho direito a me relacionar com Ele. E alguém vai dizer assim: então quer dizer que agora eu tenho que obedecer. Agora quer dizer que eu tenho que fazer uma série de questões a fim de Deus me ver como justo, de Deus me ver. Não. Esse padrão me foi dado. E se torna um privilégio vivê-lo. Porque é o que eu fui feito.
e não o que eu tento ser ou tento fazer. Eu fui feito justiça de Deus, esse padrão elevado. Eu vou usar uma analogia bem simples, pobre, mas talvez ajude a gente a entender melhor isso. Pensa aqui num jogador de futebol. Um jogador de futebol, normalmente é jogador de futebol porque ele gosta de jogar bola. Aí imagina que ele se tornou profissional, jogador profissional de futebol, então ele tem que treinar. Ele tem que fazer uma série de processos. E pode ser que num momento ou noutro, enquanto ele está treinando, ele fique pensando assim, eu não aguento, eu não queria ser jogador de futebol. Porque se tornou apenas obrigação para ele. Mas um jogador realmente, um jogador de futebol, mesmo profissional jogador de futebol, ele é porque ele gosta. Então imagine um jogador de futebol, que alguém chega para ele e fala assim, vamos bater uma peladinha? Ele não pensa assim, eu vou ter que fazer isso. Ele pensa assim, oxe, bora. Ele gosta. Ele vive aquilo com sabor, porque é aquilo que ele é. A justiça de Deus para nós não é um padrão fora de nós, que é uma série de obrigações que eu tenho que fazer. Eu fui feito. Se me chamam para viver a santidade, se me chamam para viver a ética, se me chamam para viver a moral de Deus, é o que eu fui feito. Eu fui feito justiça de Deus. E com todas as incompetências, os deslizes que me são próprios, as incoerências e a incapacidade de perceber esse mistério e essa beleza que é o que me foi dado, conquanto tudo isso subsiste, o fato é que eu fui feito. E toda vez que alguém me chama para bater uma bolinha, é ali que eu tenho prazer. Toda vez que alguém me chama para viver na presença, é ali que eu me encontro. E toda vez que alguém me leva até a palavra e me faz sentir o sabor da presença de Deus, eu digo, é aqui o meu lugar. Por obrigação, por uma questão de ética, por uma questão de moral, por uma questão de civilização, por uma questão de justiça, não! É que eu fui feito. Perceba então, que as três expressões que a Bíblia coloca sobre justiça, é na verdade o plano da salvação. Deus é justo. Viu que nós éramos filhos da ira. Viu que nós éramos incompetentes, e por mais que nos esforçássemos para conseguir a lei, para cumprir os requisitos, nós sempre ficávamos aquém, sempre, então Ele pegou e nos deu um presente, que nos elevou ao padrão dEle, para que nós vivamos olhando nos olhos, porque nos foi dado, não porque nós alcançamos. Mas então Paulo, claro, esse homem iluminado pelo Espírito de Deus, ele levanta uma série de repercussões disso, a fim de que a gente não erre. Veja aí, por favor, olhe para a Bíblia de novo. Então ele diz, versículo 24, por favor, palavras preciosas para que a gente não erre o alvo nessa interpretação. Ele diz então, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então ele usa a palavra graça para revelar esse dom, para revelar esse presente. Mas aí vai haver aquela tensão sobre graça, sobre lei. Ele quer resolver isso. Então veja o versículo 25, que ele fala sobre essa justiça de Deus que nos foi dada e imputada. Ele diz, Deus propôs no sangue de Jesus uma propiciação. Você sabe o que essa palavra significa, meu irmão? É que nós fomos feitos propícios para Deus. E qualquer impossibilidade que havia de Deus se relacionar comigo e de eu me relacionar com Ele e vice-versa,
Isso foi rompido porque agora, pelo sacrifício de Jesus e pela justiça de Deus que foi posta sobre ele, a tal ponto dele não aguentar e dizer, eu fui desamparado pelo próprio Deus. Nesse ponto, eu recebo o direito, me torno propício. E Deus se torna propício a mim. A propiciação. Em outras palavras, me tornei amigo de Deus. Deus se tornou meu amigo pessoal. Portanto, a justiça não está nos tribunais. A justiça também não está nos governos. A justiça também não vai estar em nenhum departamento, nem segmento, nem no mercado, nem em canto nenhum vai estar dentro. Logo eu me deparo com a seguinte questão. Toda vez que eu me sinto injustiçado e toda vez que as questões de justiça humana estão agonizando na minha alma, me gerando essa ansiedade, essa angústia, o meu problema não é com a justiça, o meu problema é com a fé. Perceba mais, ainda no versículo 25, ele diz, propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Meu problema de agonia não se trata de uma questão de justiça lá fora, mas se trata de uma questão de fé aqui dentro. E fé seria os braços espirituais da minha alma, com os quais eu agarro a justiça de Deus que me foi dada. E a Bíblia diz que fé é dom de Deus, ou seja, é também presente de Deus. E talvez a gente tenha fé assim como se a gente tivesse uns bracinhos bem pequenininhos. Aí a gente agarra assim bem fraquinho. Mas a Bíblia diz para nós, e Jesus é quem usa essa figura, que a fé pode ser até como um grão de mostarda. Se ela for plantada como semente num bom coração, um coração que foi transformado pela justiça de Deus, ele prospera, ele cresce. E mesmo que a gente tenha um bracinho pequenininho, é como se a gente fosse uma espécie de Wolverine, sei lá o quê. A gente vai estendendo, vai se recuperando e a gente tem braço para abraçar toda a justiça de Deus. Ou seja, não há desculpa a não ser a desculpa de que a nossa fé está ininteligível, está imperceptível. A gente é que não está vendo mais a fé. Mas a justiça está aqui. Essa justiça que é revelada de Deus para mim, que me faz olhar nos olhos de Deus e ter um relacionamento com Deus, é que me faz vivo. Não necessariamente precisando da justiça dos homens, nem dos tribunais, nem de mais nada. Porque eu estou reconciliado com o Deus que rege a história. A minha e a de todos os demais. E é por isso que ele no versículo 25 ainda ele diz, tendo Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E esse texto é poderoso para dizer para nós, que quando a gente julga que o que aconteceu no passado foi justiça de Deus, quando a gente pensa no dilúvio que matou toda a humanidade, deixando apenas uma família, a gente fala assim, Deus foi justo, Deus castigou com severidade o pecado. Quando a gente pensa na justiça de Deus em Sodoma e Gomorra, que destruiu aquela cidade por inteiro, a gente pensa na justiça de Deus que pegou e massacrou um povo completo que havia lá em Canaã, a gente diz assim, isso é que a justiça. Ele está dizendo, não! Vocês não precisam ver isso como cenário de justiça, isso era tolerância. Justiça você vai ver quando Deus castiga o filho dele com o nosso pecado. Agora você consegue imaginar a severidade de Deus que pega e põe um dilúvio na terra e diz, ainda era tolerância. A severidade de um Deus que pega e joga bombas, canhões, destruindo Sodoma e Gomorra e diz, ainda era tolerância. Imagina o que foi a carga que Jesus sofreu naquela cruz por causa de nós. Muito mais pesado do que um dilúvio. Muito mais pesado do que todas aquelas pedras que soterraram Sodoma e Gomorra. Muito mais pesado do que toda a ira que abalou Canaã. Era o castigo que era sobre mim, estava sendo jogado sobre o Filho de Deus.
Versículo 26, por favor. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, agora, nos corações. Não pode ser na sociedade. Não pode ser, irmão. Porque essa justiça foi encomendada para pessoas e não para o mundo. Foi para indivíduos e não para grupos. Não foi para os judeus, não foi para a nação de Israel, foi para pessoas como eu e como você. Então ele diz, versículo 26, a manifestação da justiça no tempo presente para Ele mesmo, Deus, em Cristo, ser justo. Essa justiça. Mas também ser justificador, que eleva a nossa justiça. Então o versículo 27 diz, onde pois a gente pode se arvorar, se tornar arrogante, dizer, rapaz, a minha justiça é melhor do que a dos outros. Onde a igreja, o cristão, pode de alguma maneira se sentir mais nobre, mais moralmente correto, mais eticamente aperfeiçoado do que qualquer um na terra? Onde? É uma aplicação errada. Porque se você tem um padrão que você pode olhar nos olhos de Deus e viver com Deus, você recebeu de graça. Você não conquistou, não foi a sua obediência, não foi o seu esforço, não foi sua dedicação, não foi sua santidade, foi presente. Onde é que foi parar essa arrogância que muitas vezes está encruada em nós? Onde, pois, a jactância? Ela foi de todo excluída. Aí ele pergunta, bom, se é assim, então para que lei? Ele não está falando da sociedade, ele está falando de nós. Então, para que a gente pegar o Velho Testamento, para que a gente ler todo o Velho Testamento, se tudo isso é verdade, então para que ler? Veja a resposta que ele diz. Porque a lei nos foi dada, não para que a gente alcançasse o padrão pelas obras. Por isso que ele pergunta, pelas obras? A lei nos foi dada para que nesse padrão que Deus diz, olha, é assim que é o reto, a gente se sentisse e se percebesse carente e fraco e dissesse, eu preciso de um Salvador, porque a minha justiça, a minha coerência, a minha retidão não alcança. A lei me foi dada, não para que seja um padrão comportamental, mas para que seja um padrão, um termo que gere em mim uma necessidade, uma carência de uma intervenção soberana. Então, quando a gente olha para a injustiça na terra, quando a gente olha para os tribunais, a gente vê os homens fazendo todo tipo de coisa feia, a gente fala assim, queria tanto que Deus intervisse, eu queria tanto que Deus fizesse, eu queria tanto, mas veja, irmão, veja bem, é dentro do nosso olhar de justiça. Perceba que quando eu e você estamos com o padrão de lei da Bíblia, o que precisamos não é um salvador social, é um salvador pessoal. Porque nele nós fomos feitos justiça. Nós fomos, não o mundo foi feito. Então ele segue. Não, pelo contrário. Não é as obras, não é o comportamento, não é o padrão da obediência, não é o que você conquista, mas é a fé. A lei da fé. E Paulo argumenta isso várias vezes em Coríntios e em Romanos, dizendo que essa lei que agora foi introjetada, esse padrão alto não é mais um padrão aferível, é um padrão interior. Mas não é um padrão volúvel, onde cada um faz a sua própria medida, porque ela foi introjetada, a própria lei de Deus foi colocada aqui. E pela fé eu sei que eu posso andar com Deus. Mas no padrão dele, não no meu. No padrão de justiça que é aferido por ele, e não no padrão de justiça que é aferido pelo mundo, ou pelos meus olhos, ou pelo meu coração. Eu fui elevado a um palanque superior, mesmo sem ter condição e mesmo sem merecer, eu fui promovido para viver na presença de Deus e para Deus, com a glória de Deus me visitando. E então segue.
Concluímos, pois, veja só o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras ou do comportamento da lei. Então vai dizer, então faz cada um o que quiser. Porque afinal de contas é graça. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu recebi uma vez esse vídeo, essa mensagem que eu achei muito legal. Pensa assim, que você está devendo muito dinheiro. A agiota. Aí está devendo valendo. E o agiota está cobrando e está dizendo para você assim, olha, eu vou matar. Se você não pagar, eu vou matar. E de repente ele chega lá na sua casa, bate a porta, você abre o agiota lá, com uma arma na mão e dizendo, paga agora, senão eu lhe mato. Você fala, mas vamos negociar. Eles pagam agora, senão eu lhe mato. E você não tem com o que pagar. E nessa hora que você está ali tentando negociar e você não tem com o que pagar, o cara diz, então eu vou lhe matar. E na hora que ele vai atirar, sua mãe que está do lado ouvindo, entra e leva o tiro no seu lugar. E você olha para sua mãe se esvaindo de sangue, morrendo a sua morte. O agiota olha para você e fala assim, está pago. A dívida está paga, já morreu. E vai embora. Eu pergunto, você teria coragem de vendo sua mãe morta, enterrando sua mãe, depois você ir contrair novas dívidas? Não, nós não teríamos. Se tivermos um mínimo de apreço por nossa mãe ou por alguém que a gente ama, nós não faríamos mais. Nós diríamos assim, eu prefiro viver na miséria, eu prefiro viver na pobreza do que contrair dívidas com a agiota, porque minha mãe morreu por causa disso. Isso é graça. Esse constrangimento de amor, uma justiça que me foi dada. E eu a vivo pela fé, porque eu sei que eu não consigo, mas eu também sei que me foi dado. Portanto, eu não tenho justificativa nem explicativa nenhuma para chegar e dizer assim, eu não consigo, me foi dado. Mas também se eu consigo qualquer coisa que eu consigo, eu não posso dizer, eu consegui porque me foi dado. Ou seja, existe um padrão para viver. E o padrão é vivido pela fé. É quando eu creio. Não quando eu posso, não quando eu consigo, mas quando eu creio. E à medida que creio e dependo, Ele faz em mim operar a justiça de Deus, que visita o mundo. Versículo 29, então ele pergunta, é porventura Deus somente dos judeus? Ou seja, é só de um grupo? Então ele diz, não, Deus também é dos gentios. Sim, é também dos gentios. É de nós. Não vai definir isso de forma social. Não dá para padronizar isso socialmente. É para pessoas. E conquanto a gente diga a igreja, e a gente diz a igreja presbiteriana, tem os seus símbolos de fé, tem a sua própria constituição, tem a sua formatação, mas dentro da própria igreja existem aqueles que creram e aqueles que não creram, aqueles que foram justificados e aqueles que não foram justificados, aqueles que vivem pela fé e aqueles que vivem pelas obras. Versículo 30. Visto que Deus é um só, Ele é quem justificará por fé, tanto o judeu, o circunciso, como também o gentio, o incircunciso. Mas Ele justificará como, irmãos? Por fé. Por obras? Não. Então Paulo usa um negócio tremendo quando ele fala a lei da fé. Ou seja, não é mais a lei moral, comportamental, mas é a lei que rege minha relação com Deus, minha percepção de que está escrito aqui é verdade, eu posso crer e posso viver. Viver pelos méritos, pela qualificação, pela intermediação dele e não minha. Versículo 31 ele diz, então anulamos a lei pela fé? Ou seja, já que é pela fé, não precisa mais de lei? É isso que você está dizendo?
Aí Paulo diz, não, que besteira você está pensando? Não é isso, é o contrário. Nós confirmamos a lei. Mas como confirmamos a lei? Confirmamos ela dentro de nós. Não no nosso padrão, mas na medida de Deus. Nós só confirmamos porque à medida que lemos na Bíblia o que a lei diz sobre padrão de justiça, de moral, de retidão, à medida que lemos e descobrimos, nós descobrimos que esses padrões todos e tudo isso que é verdade está dentro de nós e não fora de nós. Por isso nós confirmamos a lei e não simplesmente abolimos a lei. A verdade então é que a justiça é divina, é de Deus, é o próprio Deus. A verdade também é que a justiça é um presente, não que é dada a um povo, um grupo social, mas é dada a indivíduos. E a verdade também é que essa justiça e esse presente qualifica a mim e a você num padrão de justiça e de excelência que não é nosso, mas pelo qual vivemos. Isso é o Evangelho. Isso é que faz a gente acreditar que Deus governa pela justiça. Porque eu e você estamos inseridos num mundo caído, num mundo que jaz no maligno. Nós estamos inseridos numa série de processos, numa série de problemas, de pessoas que não conhecem a Deus, que não vivem para Deus, que negligenciam Deus, que são irados contra Deus. Nós vivemos num mundo que está todo podre, decrépito e piorando cada dia mais. E nós, claro que sofremos na pele e na carne, sofremos na nossa memória e sofremos uma série de questões, porque estamos aqui numa briga, numa tensão constante. Mas eu e você já superamos isso pela medida da fé. Porque um raio de luz caiu sobre nós. E o nome disso é justiça. É assim que Deus governa pela justiça. Deus governa pela justiça no nosso coração. Não nos fazendo Senhor, nem melhor, nem mais poderoso, nem arrogante. Mas nos fazendo amigos. Íntimos. Isso é de tal maneira que eu tenho o privilégio de poder viver com Deus. No mundo caído, no mundo cheio de aflições, distorções, de problemas, de série de problemas, eu posso viver num padrão de justiça mais elevado só pela fé. Isso me faz levantar algumas perguntas dentro do mesmo assunto. O relacionamento com Deus. A primeira pergunta é: você tem essa justiça? Algum dia, essa justiça lhe alcançou e fez você santo, fez você amigo de Deus? Porque talvez Deus trouxe você hoje à noite para poder alcançar você. Talvez hoje Deus está revelando para você que você pode ser amigo dele pelos méritos de Jesus. E que tem um padrão muito mais elevado para viver do que viver nessa vidinha de tentativa de erro e acerto e frustração. Eu não consigo. Eu tento fazer, eu tento acontecer, mas eu não consigo. Essa vidinha medíocre de tentativas de padrão que são seus e não pela fé. Talvez hoje Deus lhe chamou para lhe salvar e dizer: foi pelo meu filho, ele lhe fez justiça de Deus. Segundo, ainda nessa relação, talvez você diga: não, eu faço parte disso, eu reconheço que eu fui alcançado por essa justiça. Então eu tenho que lhe perguntar: você tem se relacionado com Deus? Ou está cansado, não consegue mais olhar nos olhos? Ou mesmo sendo alcançado por Deus, você está tão cansado das coisas dos homens, da justiça dos homens, que você perdeu Deus de vista. O propósito disso tudo, de Deus governar pela justiça, foi para que fôssemos amigos dele. Por isso que Abraão é o homem da fé, o pai da fé, o exemplo da fé, e Deus o chama de amigo. Como é que está a sua vida com Deus, de comunhão, de intimidade, de prazer? E essa é a terceira pergunta que eu faço para você essa noite.
quando você ouve as notícias de Deus, a palavra de Deus, os convites de Deus, você tem vontade de se dedicar a Ele. Você tem vontade, como um jogador de futebol, de bater uma peladinha. Ou você simplesmente olha para isso e fala assim, tá, mas tá. Não se importa, não sente no seu coração um chamado, uma alegria, um gozo de poder estar com Deus, de participar com Deus, O Evangelho veio nos alcançar e nos tornar justos, manifestando a justiça de Deus no mundo. E a única manifestação da justiça de Deus que pode realmente ser revelada é que gente feito eu e você, completamente incompetentes para viver de forma ordeira, honrada, para vivermos moralmente corretos, nós somos elevados a um patamar de vida onde somos amigos de Deus, temos prazer na presença de Deus, o nosso deleite é Ele, a presença dEle nos satisfaz, Ele nos faz nos libertarmos dos nossos vícios, dos nossos prazeres, da nossa vida sem justiça e sem santidade. Por que é que Deus lhe trouxe aqui essa noite? Eu acho que Deus lhe trouxe para chamar você para mais junto, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A esses Deus dará a conhecer a sua intimidade, a sua aliança. Deus chamou você essa noite para dizer para você que você não precisa ficar nesse esforço medonho, você só precisa se apropriar da relação com Deus e viver com Ele, olho no olho, como amigo. Ele é quem liberta você, Ele é quem santifica você, Ele é quem abençoa você, Ele é quem lhe faz poderoso nas batalhas do dia a dia, Ele é quem faz você humilde, reto, santo, Ele! Deus trouxe você aqui para lhe chamar de volta. Vem, filho, vem comigo, vem. Você sente isso, irmão? Estou falando você pessoalmente, não sua família, não seus amigos, não importa as outras pessoas, não importa pai e mãe, não importa vizinho, namorado, amigo, tia, sobrinho, sei lá o que. Você pessoalmente sente Deus chamando você para ser amigo dele. Porque Deus chamou você aqui hoje para lhe lembrar que Ele está como naquele dia que Adão pecou. Ele está passando nessa viração do dia e está chamando você pelo nome, só para se relacionar. Só para ter você como amigo. Essa é a justiça de Deus. Vamos orar. Se você está feito eu aqui, carente, dizendo, eu quero Deus, eu quero me relacionar mais contigo, eu quero me relacionar mais intimamente contigo, eu quero conhecer isso. E eu preciso desse aquecimento do coração, eu preciso, Deus, eu quero. Eu queria chamar você para ficar de pé, irmão. Eu queria orar com você. Mas com você, porque eu também quero. Eu também preciso desse aquecimento. Se é o seu caso, eu chamo para você ficar de pé, para a gente orar junto. Ó Senhor, ó Espírito verdadeiro, o Senhor não erra, não se equivoca. O Senhor soube nos trazer até aqui, soube falar ao nosso coração, soube de novo nos trazer à memória, reparando os nossos caminhos e nos chamando de novo para mais perto. Tudo começou no Senhor, tudo depende do Senhor. Por isso nós estamos dizendo para Ti, Deus, ajuda-nos na nossa falta de fé. Requalifica a nossa fé. Fortalece de novo o nosso coração. Aquela paixão, Deus,
aquele desejo sincero, verdadeiro de te encontrar, de orar, de ler a tua palavra, de ouvir de novo a tua voz, de sentir de novo no coração a mensagem de que somos filhos, amados, filhos amados. Ó Deus, faz assim. Somos tão fracos, Senhor, faz assim. Ó Espírito, gera atitude, promove atitude em nós, para lermos, para buscarmos de verdade o Senhor. Precisamos é de Ti, Senhor, por isso eu peço por cada irmão meu, que está com um coração sincero, desejoso para que isso aconteça, faz essa coisa acontecer em nós. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém.